Bom dia, meus irmãos, tudo bom com vocês? Estamos dando início aqui a mais um devocional, só que agora, dia 3 de outubro, essa terça-feira maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel, sou líder de jovens e obreiro aqui na Igreja da Graça do Oceano, em Praia Grande. Meus irmãos, sem mais delongas, já vou aqui lhes dizendo aqui o título de hoje, que é Deus grande e terrível. Ore sobre o que Deus fala. Título até um pouco, né? Mas vocês já vão entender, meus irmãos. Pois agora a gente vai ler lá em Neemias, no capítulo 1, no versículo de número 5. O missionário ainda está fazendo um estudo sobre tudo isso. E lembra que ontem, meus irmãos, ele tinha comentado que nós haveríamos em uma grande lição de hoje, né, em relação ao que Deus iria fazer através de Neemias. Pois é isso que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, no capítulo 1, no versículo 5 do livro de Neemias, que diz o seguinte: E disse. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Esse é o versículo de hoje. E agora eu vou começar aqui ao estudo do missionário R.R. Soares. Neemias começou a sua oração invocando o Senhor. Ele expressou de forma direta e produtiva aquilo que conhecia de Deus. Quando decidimos nos dirigir ao Altíssimo, falamos com quem Ele é, soberano sobre todas as coisas, cujo poder pode mudar qualquer situação contrária a nós. Se o chamamos de cremos e Ele é poderoso. Se chamamos e cremos que Ele é poderoso, logo o veremos nos socorrendo de modo simples. Isso ocorreu com Neemias dias depois. Deus é fiel. O copeiro do rei Artaxerxes sabia que o Senhor é Deus dos céus, do mundo da perfeição, com a capacidade necessária para livrar qualquer um das mãos do inimigo. Os israelitas foram avisados por Jeremias, mas antes deles, Isaías também previra a escravidão que o povo sofreria. No entanto, como costuma acontecer com os enganados pelo diabo e por isso sofredores, o povo de Deus não percebeu seu erro nem orou ao Altíssimo. Neemias endereçou a sua oração ao Todo-Poderoso, chamando-o de Deus grande e terrível, que a gente também pode traduzir como temível. Sabendo que ele não foge das batalhas, mas tem prazer em ajudar aqueles que confiam nele. A grandeza e a força do Senhor não podem ser medidas, nem explicadas em palavras, pois transcende a tudo que o homem possa usar para descobrir. Deus é conhecido pelos seus feitos extraordinários. Um fato positivo no clamor de Neemias foi dizer que o Senhor guarda o concerto, a aliança firmada com os seus patriarcas. Ele sabia o motivo de Deus permitir que os seus fossem levados e entregues nas mãos de Nabucodonosor. Não cumpriram sua parte no concerto e temeram os deuses das nações que não os protegeram. Perfeita confissão dentro da oração. Neemias também falou que Deus guardava a benignidade, que seria a bondade esperançosa para com os que são descendentes de Jacó, ou a esperança bondosa. Os israelitas faziam parte dos planos divinos e então, passados os anos de servidão, poderiam voltar à sua terra, não pela benevolência dos seus senhores, e sim porque o Eterno operaria em favor deles. Quando o homem tiver esse entendimento, será bem-aventurado em seus pedidos ao soberano do universo. Uma das condições para Deus guardar a aliança e a sua benignidade é o amarmos, guardando os mandamentos. Isso era do conhecimento de Neemias, por isso ele declarou isso ao Senhor, quando pedia por Jerusalém. Amar a Deus da boca para fora não adianta, mas quando lhe obedecemos, podemos clamar de todo o coração e ver a sua bondade esperançosa entrar em operação. Ore sobre o que o Deus fala. O copeiro do rei não esperava que a sua hora de ser usado por Deus estivesse chegando. Porém, diante das notícias sobre a terra da promessa, resolveu orar ao Senhor, buscando orientação. De modo maravilhoso, ele se tornou um homem de tamanha importância na volta para Israel. Deus sabe escolher e usa os que o temem. Meus irmãos, nós precisamos apresentar a Deus todos os nossos planos e projetos, e principalmente deveremos orar a Ele sobre aquilo que Ele tem nos direcionado, porque muitas das vezes o Senhor nos direciona posições, nos direciona estratégias,
Mas nós acreditamos que perdão, meus irmãos, mas nós acreditamos que são estratégias e planos que serão falhos aos nossos olhos. Mas, meus irmãos, devemos entender que os nossos olhos são falhos, nós somos seres humanos. Portanto, é necessário orar ao Senhor e apresentar a Ele tudo o que nós fizermos. Glória a Deus. Vamos fazer a oração agora que o missionário deixou para esse dia, para esta terça-feira de outubro. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Oração. Senhor grande e terrível, os nossos problemas são diferentes das adversidades dos israelenses, mas tanto os nossos quanto os deles têm seu início na obra feita pelo diabo na terra, atacando aqueles que não estão firmados em ti. O teu grande amor nos leva ao arrependimento para sermos ajudados. Em toda parte, vemos pessoas aflitas, vivendo de modo pior dos que os que foram deixados em Judá. Jamais podemos aceitar que que o mundo ainda não esteja aos teus pés, Senhor. Todos precisam aprender a agir, só assim serão alvos da ira vindoura. Pai, socorre-os. Queremos dar o bom testemunho da tua fidelidade, do teu amor e da tua graça. Vivemos em um tempo de decisões, quando as pessoas só precisam te dar crédito para viverem livres das forças malignas. Obrigado por nos terem chamado para te servirmos. Glória a Deus, meus irmãos, todos digam amém. E esta foi a mensagem de hoje, juntamente com o coração, mais uma vez, aqui do livro Bênçãos da Primavera. Glória a Deus, meus irmãos. Eu espero que todos vocês tenham uma abençoada terça-feira em o nome de Jesus Cristo. E ó, já já, às 15 horas da tarde, intercessão com a equipe das Mulheres que Vencem, tá bom? Fica com Deus, meus irmãos. Até amanhã, quarta-feira, às 6 horas da manhã, aqui no YouTube da Igreja da Graça do Oceano. Tchau, tchau.